Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e seus estudos. Bom, muito prazer. Meu nome é Rebeca Costa, para quem eventualmente não me conhece, sou professora de legislação e nós iremos começar uma série de preparação para o seu concurso da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Todas as nossas aulas são gratuitas. A única coisa que eu faço para poder me ajudar no canal são vender os slides que eu uso com vocês, que vocês podem usar como revisão aí de véspera para sua prova ou durante a sua preparação. E o material sai pelo valor único de R$ 10. O pessoal de Santo André, graças a Deus, compraram, as pessoas gostaram. Louvado seja o nome do Senhor, fico muito feliz. Então, se você quiser, basta colocar aqui nos comentários. Bom, pessoal, que no caso eu te passo as informações. Primeiramente, eu dedico a Deus o Desafiando Concursos e cada aula e deixo aqui um versículo para vocês. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, sem sombras de dúvidas. Deus, o autor e consumador da fé, o autor do conhecimento e da sabedoria, autor de tudo que há. Tá bom, pessoal? Essa preparação vai ser uma bênção e assim eu determino. Bom, vamos lá. Nós estamos falando para o cargo de agente legislativo. Até o momento desta aula, eu não vi, estou até olhando aqui, eu não vi nenhuma alteração no seu edital. Caso tenha também, eu trago aqui um pouquinho dessa alteração também, como eu fiz para o pessoal de Mogi das Cruzes. Sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar da Constituição Federal, do Estatuto do Servidor, do Regimento Interno e da Lei Orgânica. Fechou? Bom, vamos começar um pouquinho falando da Lei Orgânica do município. Gostaria de passar com vocês um pouquinho acerca, isso eu quero é de outra aula, tá, pessoal? Acerca da lei orgânica com vocês. Isso aqui é um quadro que é meu mesmo, tá? Que eu vou fazendo com vocês aqui na hora. Por que eu gosto de passar um pouquinho na lei orgânica? Porque a lei orgânica ela é uma caixinha de surpresas, tá? Então, vamos lá. Eu vou simplesmente colocar como LOM, Lei Orgânica do Município. Pessoal, a lei orgânica do município, ela tem alguns pontos muito legais de vermos. Primeiro ponto, ela trata de assuntos de interesse local do município. Artigo 30 da Constituição Federal. Beleza? Vou colocar aqui. Artigo 30 da Constituição Federal de 88. Segundo ponto é que cada município possui a sua legislação, possui a lei orgânica do seu município. A lei orgânica do município, qual que é a estrutura que você tem? Você tem uma estrutura bem legal de se ver. Você tem ali os aspectos gerais, tá? Que vai falar da autonomia do município, etc. Você tem acerca da competência privativa e acerca da competência comum ou concorrente, que nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Essas competências, tanto a privativa quanto a competência comum, ela é recorrente em provas. Por quê? Porque você tem aqui um assunto que trata do interesse do município diretamente. Então, como que a lei orgânica de São José do Rio Preto, como que ela inicia? Ela fala o seguinte, ó, a Câmara, ela é formada pelos seus vereadores, beleza? Isso aqui é o que nós chamamos de preâmbulo. Textozinho na tela de vocês é o preâmbulo da lei orgânica. E só para ficar aqui constatado, toda a primeira aula de concurso que eu faço, todas, eu fiz para Santo André, enfim, eu gosto de passar por uma parte mais conceitual para nós entendermos a lei orgânica. Tá? Não adianta chegar aqui e já falar da legislação se nós não explicarmos os conceitos da lei orgânica. Então, aqui você tem um preâmbulo. Então, vai falar que a Câmara Municipal ela é composta pelos seus vereadores, eles são representantes do povo, e assim vai dispondo a lei orgânica. Bom, você tem o capítulo 1, né, do título 1,
que trata da parte da organização municipal. Então, o capítulo 1 trata do município. O artigo 1º, ele fala o seguinte, que o município de São José do Rio Preto, ele pertence a quem? Ao estado de São Paulo. E ele é pessoa jurídica, só que ele é uma pessoa jurídica de direito público, não de direito privado, né? Direito privado são as relações privadas. Aqui não, aqui eu estou falando de um município, então ele é de direito público interno e ele é dotado de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira. Esses pontos, essa autonomia é muito importante. Porque essa autonomia que dá ao município o poder de, por exemplo, ter uma lei orgânica, ou de, por exemplo, ter as suas eleições municipais, nos termos tanto da Constituição da República, que vai reger pela lei orgânica. Por favor, pegue a sua Constituição ou abra aí no Planalto, tá? Coloque lá no Google, Constituição Federal, e abra para mim, por favor, lá no artigo 29. Aqui, ó, começa falando dos municípios. Aqui, ó, artigo 29. Aqui não vai dar para ver. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica. Então, a Constituição, ela nos traz o seguinte, ó. O município, ele irá se legislar, ele irá se organizar por meio de uma lei orgânica. Então, aqui você já tem a própria Constituição Federal trazendo isso. O artigo 2º, ele é um artigo, assim, que dá para você dar uma... Nossa, quase que eu erro. Porque ele fala o seguinte, ó. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si. O legislativo e o executivo. Aí eu aposto que você falou na sua casa aí. Poxa, Rebeca, cadê o judiciário? Não é legislativo, executivo e judiciário, Rebeca, eu já li sobre a separação de poderes. Então, no município, você não tem judiciário. Não, não, você não tem. Você tem legislativo, né? Os vereadores, bonitinho. Você tem o executivo. Você não tem judiciário no âmbito do município. Beleza? Artigo 3º. São símbolos do município a bandeira, o brasão e o hino representativos de sua cultura e história. Onde você tem também na Constituição, artigo 13 da Constituição, beleza? Bom, trouxe aqui para vocês um pouquinho, tá? Sobre essa conceituação do município. O município aqui, passando de uma forma bem rápida para vocês, o município já, né, já teve ali uma discussão se o município seria ou não integrante da República Federativa do Brasil, por incrível que pareça. Então, o artigo 1º e o artigo 18 da Constituição vieram para quebrar, romper essa discussão. Porque o artigo 1º fala que o município, né, entre ali a República Federativa do Brasil, entre a União, Estados, municípios e Distrito Federal, você tem uma união indissolúvel. É o que a gente chama do princípio de secessão, ele não pode se dissolver. Você não pode querer o município sair da República Federativa do Brasil. Então, com base no artigo 1º, você consegue entender que o município ele é integrante da República Federativa do Brasil. E o artigo 18, ele garante ao município o que nós chamamos de autonomia. E o STF, inclusive, já entendeu que o município ele é autônomo, como é a União, como são os estados, como é o Distrito Federal. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que o município ele pode se legislar. O município ele pode tratar dos seus assuntos, dos seus próprios assuntos de interesse dos munícipes. Beleza? Então, dentro disso tudo, você tem autonomia municipal. Então, você tem uma autonomia de administração, que você tem uma capacidade decisória do município quanto aos assuntos de interesse local.
Você tem também a autonomia do governo. Por quê? Porque você tem, por exemplo, uma eleição do chefe do executivo, né, que representa. Beleza? Falei do princípio de secessão e, nesse aspecto, o que que você tem? Você tem um sistema que chama desconcentração e descentralização. No caso do município, ele é um ente descentralizado. Por quê? Porque a função, a atribuição do município não é diretamente da União. O ente federativo possui sua competência, porque a competência central não vai decorrer da União. Cada um estado tem sua competência, o município tem sua competência, ok? Beleza. Então, aqui também eu trouxe um pouquinho dos poderes que o município tem. Então, o município ele pode se auto-organizar, porque ele tem a sua própria legislação. Ele tem também um poder de autogoverno, porque ele vai eleger o prefeito, o vice-prefeito, né, os vereadores, né, ali, conforme dispõe a legislação. Você tem um poder normativo, ou seja, ele vai elaborar suas leis. Aqui no autogoverno, pessoal, eu quis dizer no fato dos munícipes poderem ir, votar e etc. Letra D, você tem o poder de autoadministração. Então, o município ele pode criar, ele pode manter, ele pode dar o serviço de interesse local, ele vai legislar sobre tributo, enfim. Então, o município ele pode fazer muita coisa. Ele não precisa ficar esperando, vou ficar esperando para ver o que que a União ou o que que o Estado vai falar que eu posso fazer no meu município, tá? Bom, o artigo 4º vai dizer o seguinte: que constitui bens do município todas as coisas, móveis, direitos e ações, a qualquer título que lhe pertence. Artigo 5º. A sede do município é o quê? É a cidade de São José do Rio Preto. Artigo 6º. Os poderes públicos assegurarão no âmbito do município, também no limite das suas respectivas atribuições, o exercício dos direitos sociais, coletivos e individuais, e o cumprimento dos objetivos fundamentais da Federação Brasileira que estão previstos na Constituição. Quais são esses objetivos fundamentais? Vamos pegar a nossa Constituição. Ó, você tem aqui no artigo 3º, constitui objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Beleza? Livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento social nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos sem preconceito e aí sucessivamente. Então, esses são os objetivos. Então, você vai ter o município também atuando em prol desses objetivos que traz a República Federativa do Brasil. Bom, a seção 2 do capítulo 1 trata da divisão administrativa do município. Então, ele fala o seguinte, ó, que o município de São José do Rio Preto, para fins administrativos, ele vai se dividir em sede, subsede e distrito, engenheiro, suíte e talhado. Parágrafo único. Com denominação de subprefeitura, será instalada na região norte do município de São José do Rio Preto, podendo novos distritos serem criados, desde que atendidos os requisitos previstos em lei complementar estadual garantida a participação popular. Gente, muito cuidado com o parágrafo único. Eu estava lecionando agora para Hortolândia. E esse mesmo pedacinho aqui foi mencionado. Cuidado. Se você fala na criação de distritos, você tem que ver a lei complementar estadual e garantir a participação popular para que esse distrito ele venha a ser criado, alterado, enfim. Muito cuidado, porque quando o examinador cobra esse ponto, ele vai te falar assim: previsto em legislação municipal, previsto em legislação federal. Gente, por favor, muito cuidado com essas terminologias. Fechou? Pessoal,
Vamos ficando por aqui. Aí você vai falar: "Poxa, professora, mas já". Gente, já, porque se eu falar para você, semana passada foi semana inteira de revisão para Santo André. E aí eu precisei começar a economizar minha voz, senão não ia aguentar. Tá bom? Próxima aula nós vamos tratar da competência do município, vamos falar da competência privativa. É importante? Não, é super importante. Deixa aqui um versículo também para você meditar. Até aqui nos ajudou o Senhor, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.